Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é o seu canal de Trumpet e aqui fala do Evangelista Oscar. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Neste trimestre estamos estudando o livro do Êxodo. E tu és o nosso convidado muito especial e se ainda não é inscrito no canal, inscreve-se no canal, ativa o sino de notificações, compartilhe esta lição, deixe também os seus comentários, os seus likes. Isto é muito importante para o crescimento do canal. Estamos na lição número 5, que tem como tema a Páscoa. E antes mesmo de estudarmos essa lição, eu quero convidar a si, querido irmão, querida irmã, para que possamos fazer uma breve oração, pedirmos a presença do Espírito Santo, que é o nosso professor. Vamos orar. Obrigado, Deus, amado Pai, que nos céus habita. Mais uma vez rendemos-te glória, Senhor, porque tu permitiste que aqui estivéssemos nós para estudar a sua palavra. Seja feita a sua vontade, não a nossa. Te pedimos e te rogamos, em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E nós temos aqui este verso para memorizar, Êxodo 12, os versos 26. Assim nos diz a palavra do Senhor: quando os seus filhos perguntarem, que ritual é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Queridos irmãos, isto nos leva a lembrar do que aconteceu exatamente no Egito, quando Deus trouxe ali a última praga. Depois da manifestação do poder de Deus, enquanto através do seu servo Moisés, Deus falava para Faraó deixar ir Israel, e nós vimos que o Faraó continuava lutando contra Deus, continuava negligenciando as advertências de Deus, não deixando o povo ir, aumentando assim o trabalho e o castigo para o povo de Israel. Deus abriu um espaço de oportunidade, a última advertência do Senhor, antes mesmo que viesse essa terrível prova, essa terrível praga, a 10ª praga. Queridos irmãos, o que nós aprendemos com isto é que Deus, de tempos em tempos, Ele dá-nos oportunidades para nós conhecermos a Ele, nos arrependermos dos nossos pecados e andarmos em novidade de vida, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Assim como pergunta o profeta, quem poderá subsistir? E a resposta vem, aqueles que amam a palavra de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isto é muito importante. Se nós queremos de facto escapar da ira vindoura, se nós desejamos ir à Canaã celestial, precisamos levar em conta, precisamos de facto viver de acordo com a palavra de Deus. Ao longo desta semana nós teremos para a lição de domingo mais uma praga e teremos lição de segunda-feira a Páscoa, teremos também na terça-feira Pesach e teremos então quarta-feira, passando a tocha, quinta-feira, o juízo divino e sexta-feira, o estudo adicional. Nesta lição com o tema Páscoa, o autor nos diz aqui no sábado à tarde, a 10ª praga estava prestes a cair. A última advertência havia sido dada e a decisão final precisava ser tomada. Era realmente uma questão de vida ou morte, não apenas uma vida do indivíduo, mas a posteridade de famílias e de toda a nação estava em jogo. O faraó e seus oficiais eram responsáveis pelo destino de muitas pessoas. A atitude dele em relação ao Deus vivo determinaria não apenas seu próprio futuro, mas também de sua própria nação. O que temos com isso, queridos irmãos? É que de tempos em tempos Deus tem enviado mensagens através dos seus servos, os profetas. E nós temos que escolher entre a vida ou morte. É uma mensagem solene para o tempo que nós vivemos, em que o Senhor nos diz que Ele muito em breve virá. Então vemos a agitação no mundo, as nações em conflito, mas os profetas de Deus continuam pregando as 3 mensagens angélicas. A mensagem de misericórdia dada a mortais, para que aceitem o assim diz o Senhor e escapem da ira vindoura. Será que hoje as pessoas aceitam a mensagem vinda através dos seus profetas?
Assim como nós vemos o povo de Israel rejeitou esta mensagem, Faraó selou o destino não só dele, da sua família, mas também de toda a nação. Ou seja, aqueles que se opuseram à mensagem de Deus e também agiram como Faraó, tiveram a dura prova final, quando Deus trouxe a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Queridos irmãos, estamos dizendo que haverá uma grande angústia, a qual nunca houve. E Deus irá também trazer as 7 últimas pragas, que virão a ira de Deus sem misericórdia. Porque mesmo no Egito, a 10ª praga caiu com misericórdia. Porque aqueles egípcios que ouviram a mensagem e que fizeram o que Deus pedia, que era pintar os umbrais das suas casas, eles escaparam. Mesmo aqueles que fizeram isto de forma ignorante, apenas pegaram o sangue do cordeiro e pintaram nos umbrais de suas casas, eles também escaparam. Para dizer o que é, queridos irmãos? Que Deus dá misericórdia àqueles que aceitam sua mensagem. Que Deus estende a sua mão forte àqueles que demonstram fé na sua mensagem para escaparem. Nesta lição de domingo nós vemos mais uma praga. O livro de Amós nos diz, Amós capítulo 3, verso 7, o Senhor certamente não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Moisés havia declarado claramente ao povo de Israel, também ao povo do Egito, juntamente ao faraó, que Deus irá trazer um castigo terrível se ele não deixasse o povo ir. Mas nós vemos que faraó continuou resistindo às maravilhas de Deus. A advertência mais solene foi dada ao faraó. Seria um justo juízo sobre o orgulho, a exploração, a violência e a idolatria. Ou seja, Deus por longo tempo tolerou a ignorância de faraó através do seu profeta Moisés, trazendo vários sinais para que ele pudesse se arrepender. Ele não encontrou espaço para o arrependimento. Hoje, as advertências de Deus têm soado. Apocalipse capítulo 14 nos mostra as 3 mensagens angélicas que chamam o mundo a adorar aquele que fez dos céus a terra, o mar e todas as fontes das águas. Mas o orgulho, a violência, a idolatria continuam assim como era no Antigo Egito. Neste novo mundo, continuam as pessoas negligenciando a palavra de Deus. No livro Eventos Finais, queridos irmãos, no capítulo 2, é-nos dito algo muito fundamental. Eventos Finais, capítulo 2, a serva do Senhor nos diz: sinais de que Cristo voltará em breve. Assim como Deus trouxe mensagens e sinais ao Egito, aqueles que ignoraram não escaparam dessas pragas que foram trazidas ao Egito. Assim nos diz a serva do Senhor que Deus vai trazer sinais no céu, bem como sinais na terra. Jesus declarou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações. Os que contemplam esses pronúncios de sua vinda devem saber que está próximo às portas. Queridos irmãos, todos esses milagres que o Senhor fez através de Moisés, as pragas que viriam, anunciavam algo terrível que viria. Mas mesmo assim, os egípcios, na maior parte deles, foram ignorando as advertências do Senhor. O faraó foi iludindo o seu povo usando esses falsos profetas. Assim como fará Satanás no tempo do fim. Com os seus mágicos, com os seus falsos profetas, enganarão a muitos para não aceitarem as advertências do Senhor. Diz aqui o autor: Deus deu tempo aos egípcios, 3 dias de escuridão. Isso é Êxodo, capítulo 10, dos versos 22 a 23. Para que refletissem sobre os eventos recentes e compreenderem seu significado. Ele também ofereceu a última advertência explícita, dando a eles uma derradeira chance de fazer o que é certo. Queridos irmãos, a escuridão durante esses 3 dias deveria chamar a atenção ao povo do Egito, de que o Senhor está trazendo mais uma evidência de que algo terrível está vindo, assim como nós lemos no livro Eventos Finais. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia qual nunca houve.
Também no tempo do fim que estamos vivendo, há sinais no céu e na terra. Mas muitos de nós, muitos que têm ouvido a mensagem de Deus, têm negligenciado. Perceber que o Senhor está dando a advertência final para que as pessoas então prestem atenção e voltem a Ele enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há oportunidades de aceitar a mensagem de Deus. O Senhor é o juiz supremo e se opõe ao orgulho, à injustiça, à discriminação, à arrogância, à exploração, à crueldade e ao egoísmo. Ele está ao lado dos que sofrem. Queridos irmãos, há muitos que estão sofrendo perseguição devido à pregação do Evangelho. Assim como o povo de Israel estava levando essa boa nova, os egípcios se enfureceram por causa dessas pragas. O faraó ainda continuou com seu coração duro, sendo arrogante e explorando o povo de Deus. Estamos nós dando a advertência final de que Cristo está vindo. A mensagem do Apocalipse 14, dos versos 6 a 8, nos diz claramente: temei a Deus e dê-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez dos céus até o mar e todas as fontes das águas. Há muitos que têm ignorado esta mensagem. Há muitos que têm dito: quem é o Senhor? Assim como o faraó questionou. Na lição de segunda-feira temos aqui a lição sobre a Páscoa. A palavra Páscoa, em inglês Passover, que significa passar por cima, foi a última festa que o povo teve que celebrar ainda no Egito, antes da libertação. Então esta festa deveria chamar a atenção a nós, que nós precisamos ter Jesus Cristo como nosso Cordeiro Pascal, que foi morto, moído devido às nossas transgressões. Então, como cristãos hoje, nós não participamos da Páscoa, mas sim da ceia do Senhor, que é a última festa solene que o próprio Cristo passou com os discípulos antes de ser traído. E ele mesmo disse e instruiu os discípulos: fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Porque nós sabemos que quando Cristo vier com poder e grande glória e sermos introduzidos na Canaã celestial, naquela mesa gigante de quilômetros e quilômetros, teremos ali uma ceia com o Senhor. Então a Páscoa, ela foi substituída pela ceia do Senhor. Satanás odeia a ceia do Senhor, porque na ceia nós participamos dos emblemas do Senhor. De forma espiritual, compreendemos que o pão sem fermento simboliza o corpo de Cristo, que foi moído por causa das nossas transgressões. Um pão sem fermento que representa Cristo Jesus, que não teve pecado. E o suco de uva, ou como muitos têm dito, o vinho, também um vinho não fermentado, porque o fermento nas Santas Escrituras representa o pecado. Então Cristo, ao instituir a Páscoa para o povo de Israel, é para que eles pudessem perceber que um dia viria o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, aquele que ia nos libertar da escravidão do pecado. Ele ia nos comprar com seu sangue precioso, e ali na cruz ele daria a sua vida por nós. Então isto é muito importante para os nossos dias. Cristo é o Cordeiro Pascal. O profeta João, quando viu Jesus Cristo vindo para ser batizado no Rio Jordão, ele olhou para Jesus e disse: eis é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este mesmo Cordeiro que Cristo apresentava na Páscoa, para que o povo pudesse ali oferecer em celebração a Ele. Então, em outras palavras, queridos irmãos, o foco estava em adoração ao Senhor, que iria redimi-los. Todo o resto aconteceria no devido tempo. Cada família deveria preparar um cordeiro sem desperdiçar nada. Todos precisavam comer sua porção. E se uma família não conseguisse consumir o cordeiro inteiro, deveria partilhar a refeição com outra família. O que mostra que o Evangelho tem que ser entesourado primeiro em nós e compartilhado com os nossos convivas, com os demais irmãos, para que todos possam aceitar Jesus Cristo como o Cordeiro Pascal. A celebração da Páscoa tinha um propósito de lembrar a cada israelita dos atos de Deus cheios de poder e de graça. Ele realizou em favor do seu povo,
Essa celebração ajudaria a reafirmar a identidade nacional de Israel e fortalecer suas convicções religiosas. Então, se hoje queremos lembrar de que fomos escravos no Egito, mas Deus nos livrou do pecado, e Ele quer que nós vivamos em novidade de vida, o que é que nós devemos celebrar hoje? A ceia do Senhor, que Ele mesmo instruiu, dizendo: fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Então, quando Cristo estabelecer a ceia conosco no reino dos céus. Satanás hoje traz a Páscoa de forma errada. Ele introduz símbolos pagãos na Páscoa. Os ovinhos, o coelhinho, isto não tem nenhuma base bíblica, mas muitos são enganados a participar de uma festa pagã. Queridos irmãos, algo muito importante nós temos que lembrar. O Senhor nos pede, neste tempo do fim, a termos uma dieta puramente vegetariana. Satanás é o mestre da contrafação. Enquanto Cristo nos pede a termos uma mente sadia, e Ele nos dá uma refeição, um tipo de alimentação próprio para compreender os seus desígnios no tempo do fim, Satanás, para instruir as pessoas no engano, ele cria uma semana santa, uma semana de santificação, que antecede a Páscoa. E as pessoas, durante essa semana santa, eles vivem o vegetarianismo, para que possam compreender os planos de Satanás. Então, ao longo desta semana, eles não comem carne, mas no fim da Páscoa, eles voltam às panelas do Egito. O que significa isto? Que nós, adventistas do sétimo dia, deveríamos perceber que quando Deus nos pede fazer reformas na nossa vida e adaptarmos uma reforma vegetariana, é porque Deus deseja que nós compreendamos melhor os seus desígnios no tempo do fim, antes mesmo de sermos intronizados em Canaã celestial, antes de nós sermos introduzidos no céu, na comunidade dos anjos. Então o povo de Israel deveria pegar um cordeiro sem defeito, um cordeiro de um ano, e emular esse cordeiro para o sacrifício ao Senhor, e levar o sangue do cordeiro e pintar os umbrais das suas portas. Então, quando o anjo da morte for enviado, ele ia passar por cima, que em inglês é Passover, ou a Páscoa, o que significa que esses seriam livres, seriam libertos, seriam salvos. Então, ali não haveria dor nem morte. Mas nós vimos que o povo de Israel negligenciou esse rito e houve clamor terrível, porque Deus tirou os primogênitos, não só dos homens, mas também do gado, porque este é o sinal que Deus havia pedido. Então o sangue apresenta o sacrifício que Cristo fez na cruz para nos lavar e nos purificar do pecado. O pão sem fermento representa o próprio corpo de Cristo sem pecado. Assim como o cordeiro foi morto para o sacrifício pascal, Jesus Cristo também é o nosso cordeiro pascal, porque ele nos libertou. O pão sem fermento simboliza o Messias sem pecado, que venceu todas as tentações e entregou a vida por nós. Em resumo, toda a celebração da Páscoa revela a obra redentiva de Jesus. Então, pelo sangue de Jesus, nós fomos redimidos. E nós precisamos passar a tocha aos nossos filhos, precisamos passar a tocha aos nossos irmãos, para que eles entendam a palavra de Deus no tempo em que nós vivemos. Venha comigo para o livro de Provérbios, para nós percebermos o que significa passar a tocha. Assim nos diz a palavra do Senhor: não removas os marcos antigos que teus pais estabeleceram. Que nós devemos aprender com as lições do passado e vermos como viveremos de acordo com a ordem de Deus no presente, e melhor nos prepararmos para o que está por vir. Assim como lemos em 1 Coríntios capítulo 10, assim como escreveu o apóstolo Paulo, advertindo os que viveriam no tempo do fim. Assim nos diz os versos 5 e 6. Mas a maioria deles não se agradou ao Senhor, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, estas coisas foram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles também cobiçaram. Então, isto foi escrito como exemplo para nós. O que foi escrito? As coisas antigas que aconteceram aos nossos pais no Egito, tanto no Mar Vermelho, a travessia, e também no deserto. O que significa que hoje, ao estudarmos a palavra de Deus,
aprendemos as histórias do passado, devemos passar a tocha às gerações futuras, para que temam o Senhor e vivam de acordo com a sua vontade. Devemos passar a tocha continuamente. Como adventistas do sétimo dia, devemos passar a tocha, assim como foi o início deste movimento adventista. As pessoas devem saber qual é a nossa identidade, uma identidade profética. A igreja adventista é uma igreja profética. Ela deve amar as profecias. Mas quantas vezes os nossos líderes proíbem pessoas de estudar as profecias, de conhecer profundamente o livro de Daniel e Apocalipse, estudar temas proféticos para saber qual é a nossa posição, o que devemos fazer e qual caminho seguir. Assim nos diz também a palavra do Senhor: onde não há profecia, o povo se corrompe. Então nós devemos ser o povo da profecia, o povo das santas escrituras, passando a tocha de geração em geração. Apóstolo Pedro disse muito bem: não ignoreis as profecias. Então nós devemos amar as profecias, porque as profecias funcionam como uma bússola, um GPS para nos conduzir no caminho da justiça. Assim como nos dito na palavra do Senhor, o caminho do Senhor encontra-se no santuário, que Deus é maior que o nosso Deus. Nós vemos que o tema do santuário é muito banalizado entre os adventistas do sétimo dia. Muitos ignoram o estudo do santuário celestial, não querem estudar as profecias para perceber o que Cristo está fazendo exatamente neste momento, nos dias da expiação. Nós devemos amar e estudar as profecias. Devemos passar a tocha como um movimento adventista do sétimo dia. Venha comigo para Apocalipse, capítulo 10, os versos 11. Assim nos diz a palavra do Senhor: tu deves profetizar novamente diante de muitos povos e nações, línguas e reis. Então, ao querermos nós passar a tocha, o que é que devemos fazer, queridos irmãos? Profetizar outra vez sobre a volta de Jesus. O poder que Deus irá manifestar através do seu povo. Os que amam as profecias do Senhor, eles vão pregar com poder as 3 mensagens angélicas ao receberem o poder da chuva seródia, o derramamento do Espírito Santo na porção dobrada. Irmãos, devemos o fazer, passando assim a tocha de Deus. O autor nos diz, em Deuteronômio, os israelitas são lembrados de que deveriam contar a história do Êxodo, de uma forma que as novas gerações pudessem contar como se fosse a jornada deles. Isto, queridos irmãos, mostra que nós, o povo adventista do sétimo dia, devemos contar às novas gerações, contar aos nossos irmãos, aos novos recém-batizados, o que é ser um adventista do sétimo dia. É crer nas profecias, estudar a palavra de Deus, a lei e ao testemunho. Porque se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Então devemos passar a tocha, de facto, antes que venha o juízo divino. Já estamos mesmo na reta final, nesta lição de quinta-feira, em que nos fala do juízo divino. O livro Preparação para a Crise Final, na página 146, nos diz que Deus vai trazer o quê? As 7 últimas pragas. Assim como Deus trouxe as pragas no Egito, em número de 10, Deus trará no tempo do fim as 7 últimas pragas. Conforme eu dizia no livro Preparação para a Crise Final de Fernando Chais, na página 145, encontramos aqui algo muito fundamental. Essas pragas, as 7 últimas pragas neste caso, não serão universais. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Todos os juízos sobre os homens, antes do final do tempo da graça, foram misturados com misericórdia. O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de recebê-los na medida completa de suas culpas. Mas no juízo final, a ira é derramada sem mistura de misericórdia, mostrando que quando Deus trouxe a última praga, a 10ª praga, a morte dos primogênitos no Egito, mesmo assim, Deus trouxe a sua ira com misericórdia, porque os egípcios que aceitaram e colocaram o sangue nos umbrais de suas casas, quando o anjo da morte foi enviado, ele passou por cima.
Então esses escaparam. Este foi um juízo, a ira de Deus derramada com misericórdia. Mas no tempo do fim, queridos irmãos, a ira será derramada sem misericórdia. Continua dizendo a serva do Senhor também, com base no grande conflito, na página 629, linkado também com o livro de Isaías, capítulo 33, verso 16, Isaías 41, verso 17. Serão milagrosamente protegidos. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome, pestilência, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Para aquele que anda em justiça, é esta a promessa: o seu pão lhe será dado, e as suas águas lhe serão certas. Assim como as pragas foram derramadas no Egito, o povo de Israel escapou milagrosamente. Também aqueles que buscam o Senhor, que selam os seus corações, aceitando a marca de Deus, guardar os sábados, que é um tipo do sangue nos umbrais, esses também escaparão. A última praga do Egito atingiu os primogênitos. Esse foi um juízo divino contra todos os deuses de Egito e também contra todas as famílias que adoravam esses falsos deuses, que eram apenas ídolos sem valor, refletindo os sentimentos, desejos e medos do próprio povo. Queridos irmãos, estamos dando a última advertência antes que venham os últimos juízos divinos, as 7 últimas pragas. Hoje, ao estudarmos esta lição sobre a Páscoa, devemos lembrar que não mais passamos a Páscoa porque Satanás introduziu elementos pagãos nesta Páscoa. Mas conforme a palavra de Deus nos diz, nós celebramos a ceia do Senhor com os seus emblemas. O suco de uva ou o vinho, que simboliza o seu sangue, que foi vertido na cruz para nos limpar e nos purificar do pecado. O pão sem fermento, que simboliza a vida de Jesus Cristo, simboliza o corpo de Cristo, que ele entregou-se, foi moído por causa das nossas transgressões. A serva do Senhor nos diz: o cordeiro sacrificial representa o corpo de Deus, em que se acha nossa única esperança de salvação. O apóstolo escreveu: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Não bastava que o cordeiro pascal fosse morto, seu sangue deverá ser aspergido nos batentes das portas. Assim também, os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados no coração. Devemos crer que ele morreu não somente pelo mundo, mas também por cada um de nós individualmente. Devemos apropriarmos dos benefícios do sacrifício expiatório. Queridos irmãos, Cristo morreu uma vez para nos libertar do pecado. É aceitarmos Jesus Cristo como nosso Redentor, aceitarmos Jesus Cristo como nosso mantenedor e aceitarmos que Ele virá com poder e grande glória. Queres tu aceitar Jesus Cristo? Esta é a oportunidade, este é o tempo, antes que seja tarde demais, quando Deus derramar as 7 últimas pragas sem misericórdia. Queridos irmãos, chegamos ao fim de mais uma lição da Escola Sabatina. Eu quero convidar assim quem ainda não é inscrito no canal para que possa se inscrever e ativar o sino de notificações, compartilhar esta lição com os demais irmãos. Nos vemos na próxima lição.